Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta manhã o Senhor fale ao teu coração, que Ele te capacite a vencer os desafios do dia a dia e que você não perca a comunhão com Ele por nada. Que nenhuma pessoa, nenhum problema, nada te afaste do Senhor. Amém? E para isso eu quero trazer uma mensagem que vai esclarecer muitas coisas na sua vida espiritual, como você deve se relacionar com Deus, e no final eu quero fazer uma oração por você, e eu creio que você vai se fortalecer cada dia mais. E antes de começarmos então a mensagem de hoje, eu quero ler com você a oração mais conhecida que Jesus nos ensinou enquanto Ele viveu aqui na terra, a oração do Pai Nosso. Vamos ver o que Ele disse em Mateus capítulo 6. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, irmãos. Essa oração, ela parece simples, ela parece uma oração que é para ser feita de forma repetitiva, mas nós devemos pensar nela não como uma reza, algo que você repete dia após dia. Não, tem que ser feita de coração. Então, se você tem ficado muito preocupado ultimamente, eu quero que você reflita por um instante na oração do Pai Nosso e você vai ver que não tem motivos para você se preocupar. Muitas vezes nós não prestamos atenção nos detalhes, mas Jesus começa a oração nos ensinando a orar dessa maneira: Pai nosso que estás no céu. Eu sei que você já sabe isso de cor há muito tempo. Muitas vezes você não repara no poder e na importância dessa frase. Por isso eu quero te mostrar 3 verdades profundas contidas nela. Em primeiro lugar, ela mostra que nós temos permissão para chamar Deus de Pai. E isso é algo muito profundo, irmãos, porque nenhuma religião do mundo tem um Deus que aceita que os seus adoradores o chamem de Pai. Mas o Deus da Bíblia, Ele é diferente, porque Ele realmente nos ama como um Pai. A Bíblia diz que Ele tem compaixão de nós, assim como um pai se compadece dos seus filhos. Então, todas as vezes em que você se sentir frio, afastado do Senhor, saiba que Ele tem compaixão de você. Assim como um pai, quando vê um filho machucado, quando vê um filho passando por alguma prova, alguma luta, o pai se compadece. O pai se coloca na posição do filho, ele o abraça, ele o consola, o encoraja. E é isso que o Senhor faz conosco todos os dias. Ele enviou o seu Filho Jesus aqui nesta terra para nos ensinar, para nos encorajar, mas também para sofrer as mesmas dores que nós, para se colocar no nosso lugar. E Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Então, irmãos, Deus nos ama. Deus nos ama com o amor de Pai. É um amor muito diferente do que nós podemos imaginar. E certa vez Jesus disse que se nós que somos pais sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, imagine o Pai Celestial. Então, Deus é um Pai maravilhoso, é um Pai que nos ama de verdade. E quais são as características de um bom pai? Ele provê tudo o que os seus filhos precisam para viver bem, não é assim? Ele se interessa pelo que seus filhos fazem, ele está disposto a ajudá-los no que for preciso, e ele nunca está ocupado demais para dar atenção aos seus filhos. E o Pai também nos ama ao ponto de nos corrigir, nos disciplinar quando nós fazemos alguma coisa errada. E Deus, Ele é assim também, irmãos. Deus, Ele faz tudo da maneira perfeita, algo que nenhum pai humano Ele poderia fazer. Então, esse amor é um amor incondicional. E o nosso amor muitas vezes é um amor condicionado. É um amor no qual a outra pessoa precisa fazer algo para conquistar esse amor. Mas o amor de Deus é diferente. E o segundo lugar que eu vejo aqui no começo da oração do Pai Nosso é que Jesus disse que o Pai não é o Pai de todos, Ele é o Pai nosso. Ou seja, Ele é o Pai de todas as pessoas que recebem o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, Ele não é um Pai que tem filhos favoritos. Ele trata todos com o mesmo amor e cuidado. E eu estou falando isso porque tem muita gente que diz: Deus é o meu Pai, eu amo Deus. Mas se essa pessoa não aceita o Filho de Deus como seu Salvador, ela ainda não se tornou filho, filha de Deus. E é isso que a palavra de Deus diz. E em último lugar, Jesus disse: Pai nosso que estás no céu. E isso é muito forte porque, diferente dos pais da terra, Deus consegue ver todas as coisas, porque Ele está no céu.
Então reflita comigo numa coisa: se você fosse o filho de um rei muito bom, muito poderoso, você iria se preocupar com alguma coisa? É claro que não. Você poderia sonhar, fazer planos, com a certeza de que seu pai estaria olhando por você, de que ele teria o melhor para você. E Deus, irmãos, ele é muito mais poderoso, muito mais bom do que qualquer outro rei que possa existir. Deus, ele governa sobre toda a terra, ele é dono do tempo, das riquezas, de toda a história da humanidade. Mas ao mesmo tempo, ele é o seu pai. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você busca servir ao Senhor, eu quero ler uma promessa que tem para você, está no Salmo 113, versículos 5 ao 8. Olha o que diz: Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Aleluia! Eu amo essa passagem, irmãos. Essa passagem já me confortou muitas vezes. Ela muitas vezes me fez enxergar aquilo que Deus fez na minha vida. Porque Deus me tirou do pó, Deus me tirou de uma vida escravizada no pecado, Deus me tirou das trevas e Ele me trouxe para a maravilhosa luz do reino do seu Filho. Então, se você também se tornou filho dele por meio da fé em Jesus Cristo, não existe motivos para você se preocupar. Eu sei que é mais fácil falar do que praticar, eu sei que no dia a dia a gente se preocupa sim, mas eu quero te dizer, você tem um Pai no céu que se inclina para cuidar de você. Ele olha do céu e Ele enxerga você, você que está sofrendo, você que tem passado por tantos desertos. Saiba que nada é em vão, tudo tem um propósito e Deus está sondando aquilo que está no seu coração, para que Ele no momento certo, Ele te exalte e Ele te faça reinar sobre tudo, porque a palavra de Deus diz que Ele exalta aqueles que se humilham. Então, se você se humilhar diante da mão do Todo-Poderoso, Ele vai te exaltar no tempo certo. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar junto com você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesta manhã para Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor é para nós. Oh, meu Pai, eu creio que o Senhor não nos ama de uma forma qualquer, mas o Senhor nos ama com um amor eterno, um amor que não se afasta de nós. Pelo contrário, um amor que nos acolhe, que cura as nossas feridas, que nos salva, que nos sara. Oh, meu Pai, muitas vezes nós nos sentimos abandonados porque nós tiramos o foco de Jesus. Mas nesta manhã, meu Pai, nós queremos nos voltar para Ti e Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que não confiamos no Teu amor. Oh, Senhor, Tu estás no céu, mas o Senhor também olha para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por lutas. Então, Senhor, venha nos socorrer, Pai, nesta manhã, que nós possamos enxergar o Senhor de uma forma diferente a partir de hoje. O Senhor se compadece de nós, assim como um pai se compadece dos seus filhos. Oh, Deus, eu Te louvo pelo Teu amor, porque o Senhor entregou a vida do Seu próprio Filho em favor de nós. E muitas vezes não reconhecemos isso. Por isso Te pedimos perdão e queremos dizer que nós cremos na morte e ressurreição de Jesus. Senhor, se houver alguém aqui que está me ouvindo, que ainda não fez essa oração de entrega, que ainda não entregou sua vida para Jesus, Senhor, recebe o coração desta pessoa agora, essas palavras que ela está dizendo, porque a Bíblia diz que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crermos no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então, Senhor, derrama da Tua salvação. Venha, Senhor, nos tirar todo o medo, porque a Tua palavra diz que o perfeito amor que vem de Ti lança fora todo o medo. Em nome de Jesus, meu Pai, tira de nós toda preocupação, toda falta de fé, e nesse momento nós repreendemos toda voz do inimigo, toda mentira que está na nossa mente, de que não vamos conseguir, de que o Senhor não é por nós, de que o Senhor não vai nos amar até o fim. Em nome de Jesus está cancelado todo pensamento contrário, tudo aquilo que o inimigo tem soprado em nossa mente. Ele é um derrotado e nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus. E agora nada poderá nos separar do Teu amor por nós. Ó Senhor, muito obrigado e eu Te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Oh, meus irmãos, tomem posse dessa promessa. O Senhor te ama como um pai. Ele está assim no céu, mas Ele também se inclina para ver o que está se passando no seu coração. E você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você que entregou sua vida para Jesus, não desanime, não retroceda, porque a vitória é sua, tá bom? Deus tem coisas muito maiores do que você imagina, mas você precisa viver na dependência dEle, obedecendo ao Senhor todos os dias. E eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Vamos formar uma grande corrente de oração, irmãos. E eu creio que você será cada dia mais fortalecido pela palavra e pela oração. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.